Salve investidores! E hoje a proposta, pessoal, é fazer uma tese de investimentos do Banco do Brasil. É uma série de dados para a gente verificar se realmente ainda está valendo a pena investir no Banco do Brasil ou não, né? Tomar nossas próprias decisões. E nesse vídeo, a gente vai fazer uma projeção de dividendos em relação a 3 cenários. Um cenário mais otimista, um cenário padrão e um cenário bem pessimista para a gente tirar todas as nossas conclusões. Mas antes disso, eu peço aquela sua colaboração, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações e bora para os nossos estudos de hoje. Bora lá, olhando aqui para o Banco do Brasil, uma coisa muito interessante, o banco foi a primeira empresa listada em Bolsa de Valores, né? Para a gente olhar como o Banco do Brasil é uma empresa resiliente, né? Já passou por muitas coisas de lá para cá. A União Federal tem 50% das ações do banco, né? Então não tem para onde correr, né? Existe esse risco sim. O banco tem 0,4% em tesouraria e 49,6% em free float, ou seja, né, em circulação de mercado. E essas ações que estão em free float, pessoal, tem 26,3% na mão dos estrangeiros e os outros 23,3% aqui dentro do país. Assim está formado a estrutura acionária do Banco do Brasil. Hoje, o banco mudou o seu payout para 2024, ou seja, ele vai pegar 45% do seu lucro líquido e vai distribuir em dividendos para os seus acionistas. Se você investe no Banco do Brasil, você não está sozinho, porque o banco bateu a marca aí de 1 milhão de pessoas físicas investindo no banco, né? A base acionária do banco, que era de 2,8 bilhões de ações, modificou depois do desdobramento. Agora já podemos verificar que a base acionária tem 5,7 bilhões de ações e ainda assim é uma base acionária muito menor do que os seus principais pares, o que é muito bom, já que os dividendos, ele é rateado, né? Ele é dividido pela base acionária, né? Muita gente tem medo de investir no Banco do Brasil, porque é um banco público, né? Muita gente tem medo daquela canetada do governo federal e o banco possa acabar cometendo alguns erros aí de administração, né? Mas hoje, pessoal, o risco é bem menor, né? O risco é bem mais reduzido por conta de uma mudança estrutural no banco. Hoje, quase 50% dos lucros do Banco do Brasil vem das suas subsidiárias. Quando a gente olha aqui no passado, a gente vê que a maior parte do lucro vinha dessa parte aqui azul mais escura, que era lucros vindo do próprio banco. Hoje, pessoal, a partir aqui de 2016 para frente, além do banco ter basicamente, né, dobrado o seu lucro, né, mais que dobrado o seu lucro, lá em 2010, por exemplo, faturava 10,7 bi. Hoje, o banco está faturando 35,6 bilhões de reais. Boa parte disso vem das suas subsidiárias, que são essa parte aqui em azul mais claro, né? E o que são essas subsidiárias? São empresas ligadas ao Banco do Brasil, como o Banco da Patagônia, a própria BB Seguridade, entre outras subsidiárias. Então acaba reduzindo muito esse risco, né? Porque o lucro não vem somente das operações do Banco do Brasil, tá bom? Um outro ponto muito importante, pessoal, é você olhar hoje para o ROI, PL e P sobre VP do Banco do Brasil. Se a gente pegar aqui, por exemplo, o ROI, que é basicamente o lucro dividido pelo seu patrimônio líquido, torno aos acionistas, basicamente, você vê que o banco saiu aqui de 2016 de um ROI de 8,5 para 2023 no ROI de 21,1. Ou seja, pessoal, o banco mais que dobrou o seu ROI nos últimos anos. E aí a gente começa a fazer um comparativo. Você pode dar uma olhada aqui lá em 2016, né, quando ele tinha esse ROI muito baixo, o seu P sobre VP estava em 1,03, ou seja, o banco estava sendo negociado acima do seu valor patrimonial, mesmo com ROI muito baixo. E hoje o banco está sendo negociado a 0,97, ou seja, o mercado está pagando menos do que o banco tem de patrimônio, mesmo com ROI extremamente elevado. Você vê isso se repetindo algumas vezes no passado, né? 2012, por exemplo, o ROI do banco era 14,7, PVP de 1,19. Tudo indica, pessoal, que o banco ainda está muito descontado. Sem contar o seu PL, né? Hoje o banco é negociado a 4,7 vezes lucro, né? Quase 5 vezes lucro. E em 2016, por exemplo, quando o ROI era muito ruim, né? O banco era negociado um PL de 9,9. Anos anteriores, o PL era muito mais alto, né? 2014, 2012, o PL era de 6. Então, os seus múltiplos, hoje, o banco me parece muito mais descontado do que em anos anteriores. Quando a gente olha para a carteira de crédito do Banco do Brasil, a gente toma até um susto, né? Porque bate aí cerca de 1 trilhão de reais. Dificilmente você vai ver uma empresa negociando valores tão altos assim, né? A sua carteira de crédito, ela é muito equilibrada hoje, porque tem 1/3 no agronegócio, 1/3 em grandes empresas, né? PJ, e 1/3 para pessoas físicas.
carteira enorme do Banco do Brasil, eles ainda projetam um crescimento entre 8% a 12% para 2024. Pode crescer até o final de 2024, bom? E muita gente pode achar que por ser um banco público, ele sai emprestando dinheiro para todo mundo, toma calote, ninguém paga. Mas, pessoal, se você olhar a qualidade de crédito dessa carteira do Banco do Brasil, é impressionante. Porque, olhando aqui, SFN, isso aqui significa Sistema Financeiro Nacional, ou seja, é a média do mercado. É que o seu índice de inadimplência acima de 90 dias está muito maior do que o índice de inadimplência do Banco do Brasil. Ou seja, apesar de ele ter uma carteira de crédito enorme, acima de R$1 trilhão, mesmo assim, a inadimplência do banco fica abaixo da média de mercado, abaixo do Sistema Financeiro Nacional. Um outro ponto que eu acho muito interessante, quando a gente compara o Banco do Brasil com os principais índices da Bolsa de Valores nos últimos 10 anos, você vai perceber que o Banco do Brasil, aqui nessa linha vermelha, nos últimos 10 anos, conseguiu superar os principais índices da Bolsa de Valores, o Ibovespa, o CDI, o IPCA, o IFIX, que é um índice dos fundos imobiliários. Quem carregou as ações do Banco do Brasil de 2014 até 2024 conseguiu superar basicamente os principais índices da Bolsa de Valores. Agora, não tem para onde correr, mesmo com todo esse crescimento em 10 anos, batendo aí os principais índices da Bolsa de Valores brasileira, em alguns momentos o banco caiu 20%, 30%. Quem investe em ações precisa se acostumar com essas quedas, essas volatilidades, Não tem nenhuma empresa que cresça sem parar, sem ter nenhum tipo de queda. Olhando para as ações do Banco do Brasil, em alguns momentos ela volatilizou para baixo, e caiu bastante, tá? Mas no final das contas, valeu muito a pena, porque o banco cresceu muito nos últimos 10 anos. Então, pessoal, trazendo aqui vocês para minha planilha de projetivo, vamos fazer uma projeção mais otimista para o Banco do Brasil, uma projeção padrão, uma projeção bem pessimista para o banco, tudo isso considerando o seu lucro líquido ajustado projetivo de 37 a 40 bilhões de reais. E da onde eu estou tirando essas projeções aqui? Justamente, pessoal, do guidance do banco, ou seja, as próprias projeções que o banco informou aos seus acionistas, indicadores de projeção para o ano de 2024. Entre eles está aqui a projeção que a gente acabou de ver em quadros anteriores da sua carteira de crédito, de 8 a 12% de crescimento no ano de 2024 e também do seu lucro ajustado, pessoal. Eles esperam ter um lucro aí de 37 a 40 bilhões no ano de 2024. Então, considerando essas projeções do próprio Banco do Brasil, a gente vai ter aqui 3 pontos de vista. Vou considerar aqui, 40 bilhões de lucro, como se o banco tivesse atingido o topo da sua projeção, 45% de payout, chegaríamos aí a um dividendo projetivo para 2024 nessa visão mais otimista de R$ 3,14, considerando aí, no mínimo, receber 9% de dividend yield do Banco do Brasil nessa visão mais otimista, teríamos um preço teto de R$ 34,90, que poderíamos comprar o Banco do Brasil. Cotação atual em R$ 27,42, então teríamos aí 27% de margem de segurança para comprar o Banco do Brasil nessa visão aqui mais otimista. Temos uma visão mais padrão, considerando aqui meio termo, 38,4 bilhões de reais, um DPA projetivo, um dividendo projetivo por ação de R$ 3,02, considerando os 9%, receber 9% de dividend yield dentro do ano de 2024, ainda teríamos um preço teto R$ 33,50, então teríamos aí 22% de margem de segurança ainda para comprar o Banco do Brasil, e considerando uma visão bem pessimista, 36 bilhões de lucro, ficando abaixo das suas projeções, o que seria quase uma tragédia aí para o Banco do Brasil. Ainda assim, teríamos aí R$ 2,83 de dividendo projetivo, considerando receber no mínimo 9% de dividend yield nessa visão muito pessimista. Ainda assim, poderíamos comprar o Banco do Brasil por até R$ 31,41, considerando as cotações atuais, ainda teríamos 15% de margem de segurança nessa visão aqui muito pessimista, abaixo do seu lucro esperado, do seu guidance. Mesmo assim, ainda teríamos muita margem de segurança. Em relação a dividendos do Banco do Brasil, é uma das poucas empresas da Bolsa de Valores que divulga um cronograma de pagamento de dividendos. Sabemos certinho, as datas que o Banco do Brasil vai fazer os seus pagamentos de dividendos, pessoal. Não tem mistério para ninguém. Você consegue se programar e isso é muito interessante.
Então, olhando só para os pagamentos aqui de 2024, né, já tirando esse primeiro aqui, 27/3, que já passou, ainda temos 6 proventos dentro do ano de 2024, sendo aí 2 em junho, né, um pagamento duplo em junho, um pagamento em agosto, um pagamento em setembro e 2 pagamentos em dezembro, tá? Aí fecha o ano de 2024. Mas, lembrando, né, ainda referente a 2024, temos outro pagamento lá em março de 2025. Lembrando, pessoal, dentro desse ano de 2024, ainda temos 3 pagamentos que são dividendos antecipados, 3 pagamentos que são dividendos complementares. E, pessoal, as minhas projeções, né, aí é puro chute meu, é que o banco pague algo em torno de R$ 1,95, né, ainda dentro de 2024, fora o pagamento lá de março de 2025, tá? Não estou contando esse pagamento aqui de março de 2025, também é referente a 2024. O que, se a gente pensar nas cotações atuais do banco, daria algo em torno de 7% de dividend yield. Ou seja, junho até dezembro de 2024, o banco pode pagar mais 7% de dividend yield para os seus acionistas, né? Fora o pagamento lá de 2025, tá bom? Essas são as minhas projeções, são os meus estudos. Basicamente, é a minha tese para o Banco do Brasil em 2024, que para mim ainda faz muito sentido, tá bom? Desejo a todos bons investimentos e fui!